Como que a gente trabalha essa questão das nossas vivências do passado? Será que todas as nossas vivências do passado, elas nos influenciam? Será que tudo que a gente viveu de bom e ruim está hoje de uma forma ou de outra nos afetando? Existe um único jeito de curar o nosso passado? Essas são algumas perguntas que nós vamos responder aqui. Bom, eu vou começar essa live falando uma frase muito minha. Você carrega o seu passado e o seu passado te carrega. E aí você tem que discriminar se você quer continuar carregando o seu passado ou você quer carregar o seu passado e dar um novo sentido para ele. Aí muda tudo. Então, nós carregamos o nosso passado e o nosso passado nos carrega. E como que a gente trabalha isso, gente? Se eu preciso curar o passado, eu preciso ir lá no passado de todas as minhas vivências e experiências e mudar tudo o que aconteceu lá? Não. O que aconteceu lá, lá está. Faz parte da sua história. Tudo que você viveu faz parte de quem você é. Você traz uma bagagem, uma chamada mochila existencial que contém o seu presente, o seu passado e também contém o seu futuro. Então, quando nós pensamos em curar o passado, eu quero abrir uma questão muito importante que não é assim que eu trabalho. Eu não trabalho com a pessoa tendo que ir lá no passado e mexer, chacoalhar esse passado, porque isso pode inclusive trazer mais dor dependendo do que aconteceu. Mas aonde que o nosso passado nos afeta? No agora. Se tem algum jeito de eu trabalhar a transformação do meu passado, o único jeito que eu tenho é através do agora. Então, já estou respondendo a primeira pergunta dessa live. Como curar o meu passado? Observando o meu agora. Eu preciso ir lá no passado? Não. Como que aparece? No agora. O seu passado está impresso nas suas entranhas, nas suas experiências, nos seus 5 sentidos. Quem aqui não tem memórias da infância de comida? Pé de moleque, sorvete. Quem aqui não lembra que quis muito uma coisa na infância e não ganhou, não recebeu? Porque a gente tem memórias boas e ruins, experiências no nosso corpo, na nossa alma, experiências inclusive físicas, onde nós entramos em contato com alguma coisa que nos remete ao passado, aquilo vem um remonte de experiência no próprio corpo da gente. Então, como que a gente trabalha o nosso passado? A partir do nosso presente. E o presente é um presente mesmo, porque é o presente que vai nos dar a direção. Será que eu tenho como olhar o que eu preciso olhar no passado? Até que ponto nossas vivências passadas nos impactam? O tempo todo. As vivências passadas nos impactam o tempo todo. A escolha que você está fazendo de emprego hoje tem a ver com a relação que você tem de construção do passado, com seus pais, cuidadores, com a sua experiência da adolescência. As escolhas que você faz de relacionamento amoroso, tá? Tem relação com o passado. E aí, o único jeito que a gente tem para trabalhar tudo isso é com o presente. Então, o que a gente pode fazer? O que fazer? Olhar o presente. De que forma? Até que ponto o meu passado se tornou um padrão de repetição de experiências que não estão me levando para o mais na vida? Até que ponto algumas experiências que eu estou impregnada, que eu estou viciada, não precisam mais fazer parte do meu presente? Então essa é a pergunta que você tem que fazer. A pergunta que você tem que fazer é: até que ponto eu preciso caminhar com tudo que eu caminho até agora com o passado, tá bom? Bom, quando a gente fala de passado, a gente não tá falando de museu.
também podemos falar de museu. Nós estamos falando de uma experiência humana chamada infância. Ai, a infância ela é carregada de experiências. Você tem as memórias da sua infância em você, queira ou não queira, boas ou ruins. E como que a gente cura esse passado? Olhando para nossa mulher adulta, sendo afetada por esse passado. Eu trabalho numa abordagem muito existencial fenomenológica. O que é uma linha existencial fenomenológica? Existencial porque nós estamos trabalhando o fenômeno do sentido e do significado no presente. Tudo que eu faço hoje, tudo que eu penso, a forma como eu sinto, como eu me comporto, tem um sentido e um significado. Todo comportamento revela uma necessidade que muitas vezes não foi cumprida no passado. É como se você estivesse pedindo novamente aquilo que não se realizou no passado. Então é como se você vivesse com uma fome que nunca acaba. Eu trabalho numa linha da Gestalt onde nós não ficamos remoendo o passado. Nós trabalhamos no aqui e no agora. Porque a experiência que eu tenho no aqui e no agora me dá todas as possibilidades de eu dar novos sentidos e significados para a minha existência. Por isso que eu trabalho numa linha existencial, ou seja, toda a possibilidade que eu tenho está no agora, está tudo aqui no agora. Então, não fiquem preocupados com o que vocês viveram lá atrás. Pri, você não sabe, eu vivi momentos de muita dor. Eu fui abusada. Ai, Pri, eu fui abusada emocionalmente, eu passei por muita vergonha, na escola eu passei por muito bullying. É muito comum eu ouvir isso, tá? Eu ouvi isso dentro dos meus consultórios, eu ouvi isso dentro dos meus grupos com mulheres. Hoje trabalho nos meus grupos online, no meu trabalho que tudo envolve essa menina interior, desde carreira, desde negócios, desde relacionamentos, desde maternidade, tudo eu trabalho a partir da menina interior ferida. Então, eu não estou trabalhando com o passado, eu estou trabalhando com o agora, o quanto essas experiências estão impactando você até hoje, tá? Quando uma pessoa viveu uma experiência de abandono, e se você não conhece a minha história, eu não vou falar a história toda, mas eu venho de uma experiência onde eu me sentia muito abandonada, quando os meus pais se separaram, quando eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos, 9 para 10. Aos 11 foi oficial, aos 11 anos, né? Mas 9 para 10 anos meus pais já eram separados. Então eu tinha uma experiência de abandono muito profunda dentro de mim. Era como se eu sentisse, eu visse tudo a partir de um lugar do abandono. E essa bolha do abandono, ela me conduziu para movimentos autodestrutivos mesmo, sabe? Tendo que dar respostas para minha vida, porque eu achava, como eu estava abandonada na vida, eu mesma teria que trabalhar muito, eu mesma teria que correr atrás de tudo, porque eu me sentia muito só para fazer tudo. E isso foi uma experiência que durou muitos anos na minha vida, até que um dia eu iniciei o meu trabalho de cura da minha menina. E hoje eu trago todos os meus cursos, todas as minhas mentorias, tudo que eu faço a partir disso, porque foi isso que me transformou. E existe um trabalho que precisa ser feito, um trabalho que só você pode se permitir fazer, que eu não posso fazer por você, que é olhar o que está se repetindo, como que eu ainda me comporto com padrões do passado. Isso ninguém pode fazer a não ser por você. Então, o meu desafio para vocês é que você consiga ser uma curadora, tá? E eu vou explicar, curadora não no sentido de curandeira, no sentido também de curandeira, tá? Se quiser também ser curandeira, tá tudo bem. Quem aqui já foi no museu? Se você foi no museu, esse museu precisou de uma pessoa que fizesse uma curadoria do que seria importante estar naquele museu. O museu, ele é uma metáfora perfeita de como a nossa vida precisa ser, a nossa vida emocional, tal como o museu. Aí você vai falar assim, Pri, museu só tem coisa velha, eu vou lá, não vejo nada que me interessa. Calma lá,
Sabe por que as pessoas continuam visitando o museu? Porque existe um curador, uma curadora de um museu que separa as peças mais importantes daquele tema, tá? Uma vez eu fui num museu Van Gogh, lá na Holanda. Foi um dos melhores museus que eu já fui em toda a minha vida, tá? Eu gosto muito de museu. E eu acho que os curadores daquele museu, eles eram pessoas muito iluminadas, porque eles separaram as melhores fases da vida e as piores fases da vida do Van Gogh para mostrar para nós o quanto o bom e o ruim da nossa existência pode se tornar em algo muito bom. O quanto Van Gogh, que foi esse artista maravilhoso, né, que trouxe elementos para a arte que até hoje existem e existirão, os curadores desse museu tiveram o cuidado de separar o que seria importante para a população que visitasse aquele museu observar. E eu desafio você, quando a gente fala de passado, a se tornar uma curadora, fazer a curadoria do que é importante no seu passado ainda você observar. A gente não faz, tá? A gente não faz exclusão de nenhuma experiência de vida de nós, nenhuma. Tal como no museu, você vai olhar o que é importante. Quais foram as cenas que foram significativas para você? O que não foi tão fácil? Aquilo que foi desafiante? Tudo isso faz parte do seu museu existencial. E quando você entende que nós não estamos aqui, se você está olhando essa imagem como se a vida fosse um museu, que precisa de um curador, aquele que faz a curadoria do museu vai separar peças desse museu que são importantes para a existência daquele tema. Quando eu falo para vocês desse museu do Van Gogh que eu fui, tinham experiências horripilantes da vida do Van Gogh, do passado dele. Mas foi o passado dele que fez ele se tornar aquele artista maravilhoso. Ele hoje é conhecido mundialmente, as pessoas tem filas para conhecer esse museu. Aí você vai falar, museu é coisa do passado. E sabe por que museu é coisa do passado? Porque o passado diz muito sobre o nosso presente. Museu é coisa do passado porque a experiência lá do passado de alguém diz muito sobre a tua experiência do presente. E quando você entende que você não precisa tirar nada, tudo te pertence, você inclusive vai usar o teu passado no agora. O seu passado está no agora. E de forma experiencial. E eu vou trazer aqui para vocês 5 formas de você identificar que você precisa curar o seu passado no agora. Então vocês entenderam que a perspectiva que a gente vai trabalhar é igual a um museu? Quando nós vamos no museu, existe lá os curadores do museu. Eles separam as melhores peças e as piores no sentido experiências daquilo que você quer ver. Se você for no Museu do MASP aqui em São Paulo, você vai conhecer muita história do nosso Brasil e do que aconteceu aqui no estado de São Paulo. E aqui houve uma expansão. São Paulo é uma cidade muito rica, é uma cidade muito abundante, aqui é pura expansão. Quando você vai no Museu do MASP, aliás, eu super recomendo você, se você é daqui de São Paulo e não conhece o MASP, vá ao MASP. Não sei se está aberto com a pandemia, mas acho que está. Não, acho que não tá, não sei. Mas assim que abrir, você vai, tá bom? E se você não for de São Paulo e um dia vir a São Paulo, conheça o museu, esse museu, o MASP. A experiência que eu tive lá no MASP, essa experiência do passado, onde eu pude conhecer que o lugar que eu habito, que eu nasci, o lugar que eu vivo, que eu amo muito São Paulo, eu sou uma paulistana muito amante de São Paulo. Se você me segue, você viu que esse final de semana eu estava mostrando várias coisas aqui de São Paulo. Eu amo praia, tá? Eu sou uma praieira de carteirinha, principalmente de Maresias, é meu lugar no mundo. Mas eu gosto muito dessa polaridade, a cidade, a praia, essas duas coisas para mim faz muito sentido. Então, quando eu fui ao Museu do MASP, eu olhei ali peças de um passado que me pertence. Me pertence por aqueles que vieram antes de mim e me pertence no agora. Então, quando você olhar para a tua vida, você vai olhar como tudo pertencendo a você mesmo. Seja você uma curadora do seu museu.
todas nós podemos fazer uma curadoria das nossas peças. O que a gente vai levar para a nossa existência? O que a gente vai levar das nossas dores, dos nossos amores para a nossa existência e fazer uma existência que vale a pena? Tudo isso você pode começar a trabalhar. E por onde que a gente vai começar? A gente vai começar por 5 sinais que você precisa curar o seu passado. O primeiro sinal que você precisa curar o seu passado é olhar para aquilo que está se repetindo na sua vida, tá? Na Gestalt, tudo que a gente trabalha é assim: o que se repete é um pedido. Tudo que se repete na nossa vida é um pedido. É como se você estivesse pedindo de novo algo que está se repetindo. E eu vou explicar isso pela semântica da palavra. Repetição. Põe um sinalzinho de separa a palavra re com petição, tá? Vamos separar o prefixo re da palavra petição. Repetição é pedir algo novamente. Aquilo que está se repetindo na minha vida não se fechou. A Gestalt trabalha com a figura. A figura, a nossa vida, ela é uma figura perfeita, tá? É uma figura, se você tirar uma parte de você, não será você mesma. Vamos supor, tá? Essa imagem que vocês estão vendo de mim. Se você tirar um olho meu, tá? Nossa, que legal, ó, os cílios. Se você tirar um olho meu, não será eu completamente, com a minha Gestalt inteira, com a minha imagem inteira. Se você colocar algo que não me pertence, também não será a minha imagem essencial. Então, quando eu vejo, tá, que tudo me pertence, se eu tirar qualquer coisa de mim ou adicionar, não será a minha essência. Agora, quando eu falo de repetição, eu estou pedindo novamente algo lá da minha infância que eu não consegui resolver. Então, toda repetição, guardar uma palavra, repetição, prefixo repetição, é um pedido novamente de algo que eu não resolvi. Então, tudo que está se repetindo na sua vida é um processo de não resolução, algo que você não resolveu, que está pedindo uma solução. E aí, nem tudo que se repete na nossa vida é ruim. Eu sei que vocês ouvem aí muita gente fazendo live que não sabe o que está dizendo, tá? Que padrão de repetição é ruim. Nem sempre. Às vezes o que se repete está nos dando um alerta para a gente olhar. Então, se algo está se repetindo na sua vida, não queira tirar de uma vez por todas. Você vai tirar quando você ampliar a consciência, o que aquilo está querendo dizer para você e o que você precisa fazer com isso que está se repetindo. Aí sim, porque eu sei que muitas de vocês, né, gostam de participar de vários cursos de autoconhecimento, aí vai com pessoas que não têm um conhecimento, um embasamento, vamos arrancar todos os padrões de repetição. Nem tudo que se repete é ruim. O que é ruim? Aquilo que se repete em vícios, em compulsões, em adicções, aí é uma outra coisa. O que se repete é um pedido para você olhar o que você não está olhando, tá? Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Um padrão de repetição disfuncional em relação a dinheiro. Pessoas que tiveram pais muito perdulários, gastadores de dinheiro e que quando começam a ganhar o seu dinheiro, repetem padrões do que foi ensinado. Ora, se nós somos um campo neurosensorial que apreendemos o mundo de uma forma experiencial, aonde que a gente aprendeu esse padrão? Com os nossos pais, com os nossos familiares, com a religião, com a sociedade, com a cultura. Isso tudo está impregnado em nós. Porém, em algum momento você vai lá para uma imersão X e fala assim, isso é ruim.
É ruim porque você não está olhando para ele. Você não está olhando para isso que está se repetindo, porque essa repetição disfuncional está pedindo uma solução de que você pare de ser gastona, de que você pare de ser perdulária, porque você é a possibilidade de quebra de um padrão. É diferente, é totalmente diferente, porque muitas pessoas às vezes até sabem o que repete, o que está vindo novamente, mas não consegue olhar que aquilo também faz parte da sua experiência, que aquilo está te mostrando que você pode fazer diferente. Então, percebe como que a gente não pode tirar tudo? Algumas coisas vão ter que ficar ali para a gente olhar. E aí você fala, mas eu não quero repetir esse padrão. Ah, ótimo, maravilha, então vamos olhar para isso. Como que a gente não repete os padrões? Primeiro, acolhendo amorosamente tudo que você recebeu. Inclusive dos teus pais. Seus pais passaram coisas muito funcionais e outras não tão funcionais. E se você quiser jogar a culpa na educação que você teve, na religião que você seguiu, na experiência de sociedade que você teve e você não se autorresponsabilizar, você vai continuar com mimimi eterno. Ai, a minha vida não vai para frente porque eu repito esse padrão. Esse padrão de relacionamento abusivo, esse padrão de relacionamento ruim. Eu só entro em empresa furada. Opa, tá repetindo isso há muito tempo? Tem um pedido por trás aí. Esse movimento de repetição é um pedido para você olhar para isso. Olhe para isso. Tem uma criança provavelmente ferida por trás disso. E onde que aparece, por exemplo, uma mulher que se torna muito perdulária e gastona, tá? Que é o exemplo que eu tô dando de repetição de padrão. É muito comum aparecer isso nos meus grupos. Nós nos vinculamos com os nossos familiares porque nós desejamos pertencer. E todo pertencimento gera vínculo. E nós temos uma necessidade tão absurda de pertencer que nós não discriminamos o que significa esse pertencer. É como se nós colocássemos nesse pertencimento tudo que envolve essa família, o que é funcional e o disfuncional. Tudo. Então, a gente coloca tudo no mesmo lugar. E, inclusive, os comportamentos disfuncionais. Só que, se você está repetindo um padrão de gastos na sua família, quem é a única pessoa que pode quebrar esse padrão? Você, de um lugar que não seja de arrogância, onde você vai olhar para aqueles que vieram antes de você e falar assim, eu não vou ser igual a vocês, vocês me ensinaram tudo errado, eu vou ser muito melhor que vocês. Se você caminhar pela vida querendo não repetir padrão com essa empáfia e essa maneira de querer ser melhor do que aqueles que vieram antes de você, vai dar ruim. Então, primeiro você vai olhar para tudo que você recebeu antes e vai falar, foi bom. Nem tudo foi tão bom, mas algumas coisas foram boas. E outras eu vou mudar. Outras eu vou melhorar do meu lugar. É isso que a gente vai trabalhar. Então, qual que é a maneira da gente trabalhar esse primeiro item? Primeiro você precisa ampliar a sua consciência daquilo que você faz igual e que não é bom. Porque a gente pode repetir padrão de coisa boa. Por exemplo, eu aprendi com uma mãe maravilhosa que eu tive, tá? Eu tenho, essa mãe tá viva, minha mãe me ensinou coisas boas, muito boas. E coisas que talvez eu tive que mudar na minha caminhada. Mas a minha mãe me ensinou a fazer comida de um certo jeito, a cuidar da minha família de uma certa maneira, de se preocupar com todos. Isso eu aprendi com a minha mãe. Isso eu repito. Eu sou uma pessoa que eu me preocupo com a comida da casa. Eu sou a pessoa que você vai me ver, se você morar no meu bairro, 3, 4 vezes por semana no hortifruti. Eu me preocupo com isso, eu gosto disso. Então, na minha casa tem fruta, tem verdura, eu gosto, eu estou repetindo um padrão funcional do que eu recebi. Eu também recebi um padrão disfuncional em relação a dinheiro. Eu tive um paizão, tá? Que eu amo, mas que ele sempre foi muito gastão. E durante muitos anos da minha vida, por isso que eu tô falando de dinheiro, porque vocês acham que eu fico falando dos outros também, gente? Eu falo de mim aqui, tá? Tá tudo bem. Tô toda trabalhada na minha vulnerabilidade, tá? Eu fui muito tempo essa mulher gastona.
Faz muito tempo que eu não sou, tá? Faz provavelmente aí uns 12 anos que eu não sou mais. Hoje eu tô com uma blusa aqui que pelo menos eu tenho há uns 8, 10 anos a mesma blusa. Eu não sou uma pessoa que hoje eu gasto com aquilo que eu acho que tem importância. Eu já falei aqui, eu sou cliente da Amazon A, tá? Todo mês eu compro a Amazon livros. Eu compro muito curso. Eu gosto de comprar roupa de ginástica porque eu gosto de roupa que seja confortável. Isso eu gasto, e não muito, dentro daquilo que eu posso, entendeu? Então eu aprendi, eu quebrei alguns padrões e repeti alguns padrões. Então olha aí na sua história, o que você pode repetir que foi bom e o que você pode quebrar esse padrão. Eu quebrei esse padrão quando eu ampliei a minha consciência de que eu tinha muitas questões que eu trazia do meu pai, eu era filha dele, e eu queria ser igual a ele, eu queria pertencer, eu estava vinculada a esse pai, até por um comportamento disfuncional de gastar mais do que ganhava. Entende? E de trabalhar muito também. Então eu fui trabalhando várias questões. Os padrões de repetição existem porque nós amamos. É isso que às vezes eu fico muito chateada quando eu assisto pessoas que estão falando um monte de asneira, falando que padrão de repetição é ruim. Nem todos os padrões de repetição são ruins. Tem muita gente falando asneira por aí, tá? Padrão de repetição existe porque você ama e você quer pertencer, e tudo que envolver o comportamento daquele clã, daquele grupo, você quer seguir, não importa se aquilo é bom ou ruim. Por que hoje nós temos movimentos de massa que as pessoas fazem um monte de coisa que não tem conexão com elas, mas porque elas querem pertencer àquele clã, àquele grupo? Esses movimentos de massa vêm disso. Infelizmente, isso é utilizado de uma forma negativa. Existe um marketing do mal fazendo isso, existe movimentos políticos fazendo isso, só que cabe quem cuidar disso? Quem pode cuidar disso? Você, ampliando a sua consciência. Qual outro tipo de comportamento, segundo item, que pode mostrar que você precisa curar o seu passado? Eu já falei que nós podemos curar o nosso passado pelo agora. E sabe por que a gente pode curar o nosso passado no agora? Existem algumas obras de artes que foram feitas num momento de grande revolução no mundo, tá? Eu fui num museu onde, hoje eu tô falando muito de museu, né? Mas eu adoro falar disso, porque é uma experiência que eu acho que todo mundo devia se abrir para isso, sabe? Eu fui num museu que falava muito do movimento feminino em 1885 na França, onde mulheres cansaram de viver por trás dos homens que iam para a cidade trabalhar, e essas mulheres ficavam no campo esperando seus homens chegar com comida, com suprimento, com dinheiro. E essas mulheres na França se reuniram em grupos, em bandos, e se tornaram costureiras. Nesse museu eu visitei as máquinas de costura, as roupas que elas estavam costurando, e todas tinham mensagens subliminares falando de um movimento de ruptura com aquele modus operandi da cidade. É como se as mulheres do campo virassem grandes revolucionárias. A gente espera a revolução acontecendo na metrópole. Não, mas essa revolução aconteceu nas cidades pequenas da França, onde mulheres começaram a costurar umas para as outras, e elas começaram a ganhar dinheiro com isso. E quando elas começaram a ganhar dinheiro com isso, elas quebraram um padrão. E quando elas começaram a quebrar esse padrão, elas começaram a perceber que elas poderiam criar outros padrões, padrões um pouco melhores. Quem viveu em 1900, 1910, 1920 e viu aquelas peças, talvez aquilo não significou tanto quanto significou para mim. Ou eu estou apenas dizendo algo que não tenha nada a ver, tá tudo bem, tá? Eu só estou dizendo que eu sou a mulher do século 21, que visitou um museu de mulheres do século 19, que fizeram diferença
num lugar que ninguém esperava. E eu construí novo sentido e significado de algo que aconteceu no passado, no meu agora. Eu saí daquele museu com uma mensagem: quando uma mulher quer, ela pode. Se 20 mulheres quiserem algo, elas podem. Se 30 mulheres quiserem algo, isso vira um movimento enorme. Então, eu quero te desafiar que o teu passado não precisa determinar o seu presente, mas ele pode ser uma lanterna para o seu agora, para o seu presente. E se você não estiver usando essa lanterna, sabe o que vai acontecer? Você não vai utilizar a sua história. Você não vai construir um negócio com significado. Você não vai procurar uma profissão, um emprego que te realize. Você não vai entrar em relacionamentos que façam sentido para você. Tudo isso está dentro dessas experiências. Por isso que a menina interior, que é esse trabalho que eu faço, ele tem conexão com várias áreas da nossa vida. Então, o segundo item é codependência, tá? Eu vou falar aqui o que seria rapidamente a codependência. Eu não posso aprofundar muito, que nós não temos tempo para isso, mas a codependência, a grosso modo, é aquele comportamento onde eu anulo as minhas necessidades para estar disponível para o outro, ou para o mundo, ou para a sociedade, ou para a empresa que eu trabalho, ou para o emprego que eu estou. A codependência é um segundo item que você traz lá do seu passado. Por quê? A grosso modo, tá? O codependente é aquele que entendeu que as suas necessidades não eram tão importantes, tá? Uma criança, quando ela entende que a fome dela naquela família não é tão importante, ela aprende a segurar a fome e comer a hora que der. Uma criança que aprendeu que não pode chorar, que tem que segurar o choro, e se ela tem vontade de chorar, ela não atende essa necessidade, ela caminha na vida adulta aprendendo esses mesmos símbolos na vida adulta. Então ela anula o que sente para sobreviver e ser amada, protegida, cuidada pelos pais. Aí você traz esse padrão para a vida adulta, tá? Qual que é o meio de você vencer um comportamento de codependência? E nós podemos ser codependentes de não só de relacionamentos ou situações. Codependência, inclusive, existe quando nós estamos presos a uma organização, quando a gente acredita que a empresa vai te suprir, onde você anula a sua necessidade, teu chefe está te acabando, a empresa que você trabalha está te ralando e você está lá, mas eu preciso disso, você se torna codependente assim também. Tem gente que acha que codependência é só relacionamento amoroso. Não! Codependência vem de um movimento de anulação daquilo que é importante para mim. Se eu não estou conectada com as minhas necessidades, eu estou totalmente codependente. E sabe o que é pior? Na mão de patrão abusivo, empresa abusiva, marido abusivo. Até seu negócio, você pode ser codependente do seu negócio. No empreendedorismo a gente pode ter codependência também. Porque se eu não estou conectada com as minhas necessidades, eu desconecto de mim mesma. Para eu servir ao outro, eu sou codependente. Eu não atendo aquilo que o meu corpo precisa, a minha alma necessita, porque nós somos corpo, mente, espírito. A gente precisa ter essas três dimensões em perfeito equilíbrio, em perfeita dança. Então a codependência também é um sinal de que você precisa olhar no agora, que aqui a gente não fica no passado, a gente cura o passado olhando para o que está presente no agora. E aí, qual outro item que a gente vai olhar? Vamos lá. O outro item que você vai olhar são comportamentos muito too much. Tudo aquilo que vem para você, onde você fala, eu me exagero, eu passo do meu limite quando eu estou nessa situação. Isso pode ser comportamentos agressivos, isso pode ser em relação a coisas que evocam e provocam muita raiva, muita explosão, tudo aquilo que te tira do seu
centro. Isso é um sinal de que alguma coisa que aconteceu lá atrás está presente no agora. E só tá pedindo para você ver, só tá pedindo para você olhar e você, ó, não tô olhando. Então, comportamentos de violência. Sabe quando a mulher fica muito agressiva, raivosa? O que tá por trás dessa emoção? Se você não conseguir nomear o que é raiva dentro de você, e se você achar que raiva é ruim, olha, gente, raiva não é ruim não, a gente precisa da raiva. Alguém come uma carne dura se não for com raiva? Você tem que ter raiva para comer uma carne dura. Então a raiva é o poder que a gente tem de transformar algo. Nós conseguimos transformar até uma carne, que você fica ali com raiva para tirar aquela carne que está ali na tua boca, é porque você precisa da raiva para transformar alguma coisa. Então, vamos usar a raiva, vamos falar o que eu sinto. Se você não está olhando para aquilo que está exacerbado, aquilo que é too much, aquilo que é demais em você, você está se alienando de si mesmo. Olha só, nós já falamos então de tudo que se repete, falamos de codependência, falamos de comportamento agressivo, agora a gente vai para carências excessivas, tá? Quando a gente fala de carências excessivas, é aquele comportamento onde o tempo todo você está pedindo atenção, amor, cuidado das pessoas para você. Só que isso, em algum momento, se torna também demais. Não é algo natural, é algo que incomoda quem está com você, porque por mais que te dê muito carinho, muito amor, não consegue nunca atender. Então, a carência excessiva é um sinal de que você precisa olhar para suas questões do passado, para sua menina ferida, tá bom? Onde você está pedindo algo, com esse comportamento. Todo comportamento é um pedido. O que você pede quando você está carente? Algo que você julga que faltou, amor, carinho, atenção. Só que se você não aprender a olhar para essa menina que você foi, essa criança que talvez tenha faltado, sim, e a única que pode cuidar dessa menina ferida agora é você, não tem como dar conta disso, tá bom? Então, marcaram aí? Então, nós falamos primeiro de padrões de repetição, nós falamos de codependência, falamos de comportamentos agressivos, carência, e agora eu vou falar uma coisa que é muito, muito importante: comportamentos indisciplinados. Gente, disciplina tem tudo a ver com o nosso passado. O meu curso Produtividade em Flow, eu trabalho muito a menina ferida numa perspectiva de cura, porque se eu estou trabalhando procrastinação e mudança de hábito, eu estou trabalhando autodisciplina. E autodisciplina vem de um processo muito profundo. Não é somente a gente criar uma metodologia e fazer a pessoa executar. Existe uma dor, às vezes em pessoas, tá? Principalmente procrastinadoras, um procrastinador sofre. Todo procrastinador sofre e sofre muito. Sofre, sabe por quê? Ele não gosta ou ela não gosta de ser procrastinador. O procrastinador é aquele que tem consciência que não alcança o que quer porque procrastina. É diferente do preguiçoso. O preguiçoso não sofre com a procrastinação dele, mas o procrastinador sofre com a procrastinação. Esse comportamento indisciplinado vem de comportamentos muito rígidos do passado, onde essa pessoa ou se torna uma obsessiva, tá? Que aí é outro problema também, pessoas que se tornam assim muito diligentes, né, nas regras, naquilo que precisa ser feito, ou elas se tornam muito procrastinadoras, se tornam rígidas com elas mesmas, tá? Então, o comportamento indisciplinado é o que faz muitas vezes você não conseguir se manter no emprego, não consegue começar algo e terminar algo. Isso aparece de forma onde você desiste de tudo no meio do caminho. Então, quando a gente olha um comportamento disciplinado, quisera fosse só participar de um movimento Blaster Mega Power de transformação, de mudança de hábito, tá tudo resolvido. Se resolve por um tempo, depois volta tudo. Se a gente não entender aonde que tá essa base, aonde que tá esse comportamento, aonde que isso se apresenta, aonde que isso se aparece. Então, tudo isso
São formas da gente trabalhar o nosso passado no agora. Eu quero deixar muito claro que a gente não cura passado olhando para o passado. A gente cura passado olhando para o agora. O agora é possibilidade. O agora é potência. Todo agora é semente que pode vir a ser. Todo agora está carregado de força para você fazer diferente de um lugar que não seja de arrogância, né? Sempre honrando o que você recebeu antes como ensinamento, onde a gente fala, eu aprendi tudo errado, agora eu tô danada, vou fazer tudo diferente, vou ser outra pessoa. Não vai nada. Se você não olhar amorosamente para que os seus pais te passaram, tá? Se eles forem perfeitos, que bom que você sabe que eles são imperfeitos, que eles são iguais a você. Eles também têm crianças feridas dentro deles, né? Então, isso é uma maneira da gente trabalhar de uma forma muito profunda o nosso passado. Eu não tenho tempo de falar todos os itens que dão indícios da gente curar o nosso passado aqui, mas eu te passei os principais. E a melhor forma da gente curar o nosso passado é olhando para o agora. O que está se repetindo na sua vida? O que você esconde através do teu corpo, das suas emoções? O que você não nomeia? O que está pedindo para você olhar e você não olha? Por que você continua num emprego que não te faz feliz? Por que você tem medo de abrir um projeto empreendedor? Por que está vivendo uma vida medíocre no trabalho por conta de tudo isso que eu falei aqui? Meus amores, o que eu tinha para entregar para vocês é isso. Olhem para o passado de vocês a partir de uma perspectiva do presente. E o presente é o presente da mudança de possibilidade, tudo que aconteceu de ruim. Você só tem possibilidade no agora. Tudo está no agora. Beijo grande.